chamei a Kátia porque, assim, a minha primeira montanha foi feita com ela, ela super me inspirou, assim, a realmente desbravar o mundo, então ela é uma pessoa muito importante para mim nesse movimento, e ela tem muita experiência com relação a viajar sozinha, trilhar sozinha, dentro, fora do país, já passou por muito perrengue, e tem muito a ensinar pra gente, então... Queria começar com você se apresentando, né? Falando por que você começou, como que você teve coragem de sair da estaticidade, tudo isso. Então, Fê, a minha história com. Eu tenho 32 anos hoje, né? Eu sou uma pessoa como qualquer outra, eu sou professora de educação física. Eu comecei a fazer trilha com 15 anos e a minha irmã estava no pré-vestibular e o grupo do pré-vestibular resolveu fazer uma trilha para o Cristo Redentor. Minto, foi o Pico da Tijuca. Foi, tá com incenso aí, né, Fefe? Eu tô vendo a fumacinha subir. Pronto. Eu tô com o meu templinho aqui também. E aí eu acabei gostando. E, claro, a gente nunca começa com trilhas extraordinárias, vou desbravar o mundo. Não foi nada disso. Aos poucos eu fui me adaptando e conhecendo esse universo mesmo, né? Mas foi. Então eu tô aí, o quê? 15, 17 anos fazendo trilha. 17 anos. Sim, 17 anos. Caramba. 17. Mas eu só em 2016 foi meu primeiro mochilão. Que aí eu fui pra Patagônia, né? Já foi de cara assim, cara, já que eu preciso, se eu for sair do país, eu vou sair realizando um sonho, então já foi de cara indo pra Patagônia. E normalmente eu faço os meus mochilões em janeiro, que é quando eu tenho as minhas férias escolares, né? E aí eu pego a Sim. mochila e saio. Mas são aí 17 anos de história, de caminhada, de trilha. É muita coisa mesmo. Sim. Mas aí, como é que você teve coragem, assim, de... Porque a Patagônia foi seu primeiro mochilão, então foi a primeira coisa, assim, sozinha mesmo, né? Como é que você teve essa coragem de vou encarar o mundo, outro país, né? Tipo, Patagônia é um clima completamente diferente aqui da onde a gente mora, no Rio. Sim. Então, deve ter sido, assim, maravilhoso, ao mesmo tempo, um pouco... Deve ter dado um medinho dentro. Tem vários aspectos aí, né, Fê? Na verdade, eu entro em vários grupos perigosos, que eu gosto de chamar de grupos de risco, que a gente precisa tomar atenção. O fato de ser Uhum. mulher e viajar sozinha já é um, um desafio. Viajar sozinha e ser brasileira e carioca é um segundo desafio. Viajar sozinha, ser brasileira, carioca e preta são outros 500. Então, eu tô aí num universo louco que chama muita atenção. No início, eu confesso a você que a gente não tem muita noção do que vai acontecer e do que pode acontecer. Claro, meu primeiro medo era, eu não falo espanhol, eu não falava, né? Então, eu aprendi espanhol na porrada, na marra. A gente tem a facilidade de ser um idioma ali próximo para escutar, contrapartida para falar. Quando você começa a falar, é outro universo. Aí você entende que você não fala aquela língua. Então, na minha primeira viagem, Fê, eu tinha uma visão de mundo, óbvio, que hoje mudei completamente, mudei inclusive a minha forma de viajar e viajar como mulher por conta dessa primeira viagem, né? Por conta dos assédios que eu passei, dos preconceitos que eu passei, das dificuldades por ser mulher, por ser brasileira, por ser carioca, por ser preta. Então, temos aí muitas dificuldades juntas. E para mim ainda é um grande desafio. Cada país que eu passo é uma Sim. característica e um problema diferente que eu vivo. Essa é a verdade. Mas por que ser carioca causa problema? Eu fiquei curiosa com isso. Pra mim Fê, era, tipo, brasileira como um todo, assim. então, infelizmente, nós seres humanos amamos rotular. E amamos rotular de maneira geral. A mulher brasileira, infelizmente, ela é muito erotizada. A mulher negra é muito erotizada. E quando é assim, é óbvio, você olha para mim, se você for para né, o Brasil é um país que culturalmente ele é muito erotizado. As mulheres são muito erotizadas. E o Rio, por ter ter o maior carnaval do mundo, nós somos rotuladas
né? E temos problemas fora do Brasil por conta disso. Então, quando as pessoas perguntam para mim, Kátia, de onde você é? Quando eu falo que eu sou do Brasil, já tem uma reação. Quando eu falo que eu sou do Rio, eu já fui, inclusive, tratada diferente, né? Assediada pelo simples fato de falar que eu sou do Rio de Janeiro. E tem rótulos assim, as pessoas pedem para você ensinar a sambar, né? Tem aquele rótulo lá, eu sou da América Latina, eu sou super sensual, eu super sei sambar. Ok, eu sei. Mas tem rótulos que a gente. Pois é, Fê, mas quando você já fez mochilão fora do Brasil? Perguntaram, eu queriam que eu soubesse sambar, que eu jogasse de futebol. Aí perguntaram se eu morava junto com os macacos. Tinha umas coisas assim que eu fiquei assim, oi? Oi? Sim, as pessoas pedem para tirar foto comigo, para tocar no meu cabelo. Nossa. É muito louco, é muito louco. Eu já passei por situações assim que as pessoas não imaginam. Eu tomo cuidado com a roupa que eu tenho que usar fora do Brasil, porque, né, meu biotipo já é muito chamativo, né? Cabelo, corpo. Eu tenho traços que habitualmente são muito erotizados. E, por exemplo, eu não posso ser a pessoa mais simpática do mundo fora do Brasil. Aqui quando eu tô andando sozinha, eu já tento não ser. Mas quando eu saio do Brasil, aí é que eu sou menos simpática ainda, porque a gente precisa impor um respeito. Então é difícil você ser mulher, né? Fazer trilha sozinha, você ser preta, fazer trilha sozinha e ter traços que são culturalmente rotulados fora do teu país. Então eu tô aí num Uhum. grupo muito louco que dificulta muito as minhas viagens. E eu acho bacana, a gente nem tinha comentado muito sobre isso, né? A gente falou sobre um monte de coisa antes, mas é algo que eu tô tomando uma consciência enquanto tô aqui falando. E é grave, inclusive, eu tomo muito cuidado, Fê, com a imagem que eu vou passar quando eu saio do Brasil. O que eu vou vender das mulheres brasileiras. E porque as pessoas não pensam numa coisa muito importante. Quando você viaja, principalmente quando você sai do seu país, você está vendendo a sua imagem cultural. Você está levando Uhum. a imagem cultural do seu país. Então, tem preconceitos que eu tenho que tomar cuidado, né? Infelizmente, eu tomo cuidado com a imagem feminina. E é um apelo que eu faço, inclusive, às mulheres, para elas tomarem cuidado, né? Cuidar umas das outras, porque a gente deixa ali, nós deixamos traços, né? Onde a gente passa. O mundo muito, muito menor do que a gente imagina, do tamanho de uma ervilha. Eu já passei por situações que, né, de assédio mesmo, de pessoas passarem a mão na minha bunda, de estar no meio de uma trilha, ameaçar a pessoa com bastão. Eu tomo alguns cuidados aí. É delicado, muito delicado. Uhum. Mas aí, o que que você sugere a gente, se a gente for fazer essas coisas sozinhas, tanto no Brasil quanto lá fora? Tipo, que atitudes que a gente pode ter para prevenir esses assédios e também, caso eles ocorram, o que que a gente pode fazer? Porque eu sou bem sincera, se eu sofresse um assédio, assim, no meio de uma trilha, no meio de uma viagem, eu não saberia o que fazer, porque eu sou muito grata que isso nunca aconteceu comigo quando eu tava sozinha, sou sincera. Sim. Eu não sei se a gente vai ter muito tempo, mas eu gosto de citar exemplos, coisas que Uhum, aconteceram comigo, para poder explicar o que eu faço, né? Vamos lá. uhum, Primeiro, eu acho muito importante a gente falar que nenhuma verdade é absoluta. O que acontece, o que aconteceu comigo não significa que vai acontecer com outra mulher ou outras pessoas, mas é importante a gente alertar para esses pontos, né? Vamos lá. Nessa primeira viagem na Patagônia, eu estava na Argentina, em Ushuaia, e eu estava num hostel, sozinha, e tinha um grupo de europeus, de 5 homens europeus, conversando, e um deles levantou, foi lá, passou a mão na minha bunda. Eu estava sozinha, mas eu estava dentro de um hostel. Infelizmente, Fê, essa ocasião específica eu congelei, eu estava na cozinha desse hostel, e eu não sabia o que fazer, porque primeiro, se você está sozinha e está numa situação de vulnerabilidade, você tem que ter calma e tentar agir com o máximo de naturalidade possível. Eu não consegui fazer nada nessa situação, porque eram 5 homens contra mim. Então, como eu estava dentro do hostel, sozinha, a primeira coisa que eu penso é: qualquer atitude que eu tomar aqui, nós estamos dividindo um ambiente, pode me prejudicar lá na frente.
O que eu fiz nesse momento foi ficar atenta a esse grupo específico e a partir desse dia, que foram ali os primeiros dias na Patagônia, eu comecei a tomar mais cuidado com as coisas. Ok, vou falar um segundo caso para você. Quando eu estava fazendo. A primeira vez que eu fui ao Peru e eu estava fazendo Salcantay Trekking, que são 5 dias para Machu Picchu, né? A gente sai de Cusco e são 5 dias de travessia. No quarto dia de travessia, quando eu estava fazendo, tem uma parte que é da hidrelétrica até Águas Calientes, que é o povoado antes de você chegar em Machu Picchu. E eu já exausta, Fê. Imagina, 4 dias enfrentando altitude, né? Aquelas coisas chatas de trilha, com fome, corpo já exausto. Um cara. E é um trecho de trilha que passa gente o tempo todo. Imagina, né? Uma das 7 maravilhas do mundo. Tem gente de todo mundo atravessando e eu tava com uma menina. E que não é brasileira, né? Mas fazia parte do meu grupo de trilha. E aí veio um cara andando atrás de mim, me chamando de gostosa, que não era brasileiro, que fique bem claro, me chamando de gostosa, de garotinha gostosa. Foi exatamente isso que ele falou. E aí, por enquanto, o ideal, Fê, como, né, falando de se proteger, inicialmente tente ignorar. Porque como você está num lugar, num país que não é o seu e sozinha, como eu disse antes, você precisa manter a calma. Mas aí essa pessoa especificamente, ela se aproximou e falou isso perto de mim, tocou no meu ombro. E começou a me fazer perguntas. Eu estava com bastão de trilha, eu gritei com ele em 3 línguas, né? Eu falei em português, espanhol e inglês, peguei meu bastão de trilha e ameacei ele. Bastão de trilha, gente, eu comecei a pensar nele como um item muito mais importante do que a gente imagina. Então, nesse dia eu ameacei o cara, eu gritei com ele, né? E ameacei ele com meu bastão de trilha, porque era o que eu tinha naquele momento. Tava chovendo a beça, enfim. Uma outra ocasião, essa pra mim foi a pior, foi a mais grave que eu passei. Eu tava em Cusco, essa foi na segunda vez que eu fui pro Peru. Eu tava em Cusco fazendo trabalho voluntário, não é voluntário não, tava trocando trabalho, estadia quer dizer, eu tava trocando trabalho e por estadia e comida, né, que já é um outro tópico pra gente. E eu tava dormindo num lugar não muito seguro. E eu peguei um táxi na parte central ali de Cusco, que é na Praça das Armas. E quando eu tava chegando, eu percebi que o cara tava fazendo muitas perguntas para mim. Uma coisa que eu acho bacana frisar aqui, Fê, eu nunca dou a entender que eu tô sozinha. Isso é muito importante a gente pensar. Quando você estiver num bar, em trilha, isso é difícil você dar a entender que está sozinho, porque você tá andando sozinho, igual uma louca. Então as pessoas vão de cara ver que você não tá com ninguém porque você tá no meio de uma trilha. Só que antes de chegar numa trilha, tem situações que você passa na cidade. Então, esse dia específico, o cara começou a fazer muitas perguntas. Eu nunca falo a verdade. Meninas, nunca digam a verdade. Isso é um outro ponto de segurança pra gente. Minta sobre você estar sozinha. E aí, esse cara começou a perguntar onde eu estava dormindo, o que eu estava fazendo ali. Ainda bem que eu já tinha um espanhol bem avançado na época. E eu falei para ele, não, eu tô aqui viajando e venho aqui sempre para trabalhar. Mentira, eu estava trabalhando só aquele momento específico, naquele mochilão. Mas aí, como eu já conhecia muito bem Cusco, eu comecei a dar a entender que eu tô no meu ambiente. Então, dei a entender que você conhece muito bem onde você está. E mentir sobre pessoas que nem existem. Nessa ocasião eu falei para ele, então, eu tenho amigos aqui, tô dormindo, vou visitar amigos. Não falei para ele que eu tava indo para casa, que eu dormia. E eu comecei a perceber que o cara tava fazendo muitas perguntas, a gente chegou num lugar que não tinha ninguém na rua. E eu tentando manter a calma, mantenham a calma o máximo que vocês puderem. Quando eu vi a primeira pessoa na rua, era um casal, eu falei pra ele, cheguei. Mentira, eu não tinha chegado. E eu me aproximei desse casal e comecei a conversar com eles como se nada tivesse, como se fossem íntimos. E foi engraçado que eles olhavam assim pra mim, que louca que tá falando aqui. Aí eu rindo,
Eu falava, não, tá vendo? E o taxista, ele parou, Fê, na esquina e ficou olhando pra mim. Quando a gente tava. Aí eu comecei a explicar, só que rindo, tipo, como. Imagina eu falar aqui pra você. Então, meu nome é Kátia, eu não sou daqui. Exatamente assim, Fê, que eu fiz. É só pra dizer que eu tô sendo perseguida, só que rindo. Tá vendo aquele taxista que tá ali? Ele tá me perseguindo. E a rua vazia, só tinha nós três na rua. Aí eles perceberam que o cara tava olhando e eles falaram, vem comigo. Porque eles me protegeram e me levaram para um lugar mais movimentado. E o taxista veio atrás da gente. Olha que loucura. O taxista só foi embora quando passou um carro da polícia. Então, né, eu já estava ali aparentemente com amigos e passou o carro da polícia. Então, se acontecer uma situação dessas, a primeira coisa que eu pensei, se eu parar no meio da rua, num lugar que não tenha ninguém, vai ser pior para mim, porque eu não vou ter como me proteger. E aí, se eu tiver. Aí, então, a primeira pessoa que eu vi na rua, ops, é minha oportunidade. Então, quando aconteceu isso comigo, em 2017 ou 2018, eu comecei, Fê, você estava falando de segurança, eu nunca peço para descer nos lugares que eu estou hospedada. Eu sempre desço antes e vou andando. Antes de entrar em qualquer lugar, eu olho para um lado e para o outro. Sempre olho para trás. Então, a gente vai criando métodos de defesa que são muito delicadas, né? Nunca digo para as pessoas onde eu estou hospedada, isso é um outro método de segurança. Em trilha, especificamente, além de eu usar, hoje em dia, meu bastão como segurança, o meu canivete, que é super bem amolado, tá no lugar mais próximo e fácil de eu pegar, né? Que eu não vou dizer aqui onde é. Teve até uma situação muito emblemática que eu até postei nos meus stories. Nessa última viagem, eu tava filmando, né? Eu fiquei numa cabana já em Huaraz, que é uma cidade que já tá num nível muito, né, numa altitude muito elevada. E aí eu tava treinando sozinha há mó tempão e eu vi um ciclista. Só que eu já tava gravando quando eu vi o cara. E foi assim, eu congelei, eu vi o cara, e aí nesse caso específico, como eu tava em lugares que eu tava trilhando muito sozinha, eu peguei a faca e no vídeo eu até falei assim, caramba, mas foi muito espontâneo. Tá vindo um cara ali, né, sozinho, e eu já peguei aqui minha faca. E é isso, Fê. Eu tenho um canivete perto de mim, nessa cabana, eu tava dormindo sozinha. Eu não falava pra ninguém onde eu tava. E outra coisa importante é tentar não ser arrogante. Você não ser grosso, né? Você ser sério é diferente de você ser grosso, ser arrogante. Eu tomo esse cuidado também. Eu não posso ser simpática, super alegre, porque, né, de acordo com o que a gente estava falando sobre os rótulos que colocam nas mulheres brasileiras, e, enfim, né? A gente tem que tomar esses cuidados, né? Eu não posso ser simpática, mas eu não posso ser a malvada ali. Então, é isso. Quando eu dormi quando eu estava em Huascarán, que é um parque em Huaraz, que eu fiz a Laguna 69 sozinha, que eu fiz camping selvagem, totalmente sozinha, num lugar muito louco. Eu tomava muito cuidado para falar para as pessoas que, né, além de olhar, tinha duas coisas que eu sabia que onde estava a chave do cadeado da barraca, né, dois cadeados, porque a minha barraca é aquela de altitude. Então, ela tem abertura para os dois lados. Eu sabia onde estava a chave da minha barraca e onde estava a faca e o canivete, que dormiam do meu lado. Eu não conseguia dormir nesse dia, né? Eu estava totalmente sozinha, de todas as maneiras possíveis que você imaginar. Qualquer barulho que eu ouvia, eu pegava a faca e esperava. E durmo pronta. Nessas ocasiões que eu tô sozinha, eu durmo pronta, inclusive com a minha bota, que é uma estratégia. Se eu precisar sair correndo, eu já tô com o pé protegido. Eu tenho muita dúvida. Quando eu fico em hostel, assim, eu tento evitar ficar em quarto misto. Eu tento ao máximo ficar ou só com mulher, ou, tipo, não ficar em hostel. Porque, assim, eu sou, tipo assim, se alguém me atacar à noite, eu não sei o que fazer. Por isso que eu evito isso. Tipo, você realmente, tipo, dorme com a faca e faz assim? Tipo, como é que você se previne, assim, nesse sentido? Mesma coisa, Fê. Primeiro que eu sempre fiquei em quarto, com exceção de uma vez, eu sempre fiquei em quarto misto porque são os mais baratos, infelizmente. Verdade. E já aconteceu 2 vezes
Um de um cara me acordar no meio da noite, ele tava bêbado, né? Ele, assim, me cutucar. E mais uma vez, eu tô sempre com o meu canivete do meu lado, super amoladinho. E é a primeira coisa que eu sei onde tá, né? Eu tô sempre prevenida para uma fuga. Isso é fato. Estejam prevenidas para uma fuga. E, e eu tava falando de segurança, né? Mas assim, aí eu tava falando de. Eu fiz judô quando eu tinha 15 anos, então, mulheres, se vocês tiverem oportunidade, façam alguma, né, defesa pessoal. E agora, adulta, eu voltei pro jiu-jitsu. Então eu penso, cara, eu vou usar o máximo que eu tiver. Então eu já fico pensando ali o que golpe eu posso usar para me proteger, mas não dá. E uma outra situação, eu tava num quarto misto em Cusco, cara, isso foi tenebroso. É... Voltei, Fê, ou não voltei? Voltou. Voltou, pode falar. Caraca. Mas enfim, Zoé perguntou aí o que que eu fiz com o cara. Eu tava Ah, Nessa ocasião, eu tava num quarto feminino, né? misto. Não, Ah, tá. não tava no quarto misto. Olha que bizarro. Ué, ele tá atacando um Eu feminino? tava no feminino e um cara entrou no nosso quarto. Só que a menina que tava dividindo o quarto comigo, ela não tava na Ah, ocasião. E eu expulsei ele do quarto, ameacei ele e tranquei a porta. Quando ela voltou de madrugada, aí eu tive que abrir a porta para ela. Então, assim, uhum. quando vocês estiverem num quarto só de meninas, tentem combinar com essas mulheres, né? Como vai ser o esquema do quarto? Porque o fato de você estar no quarto feminino não dá segurança para você. Porém, como você está no hostel, você deduz que vai estar em segurança, né? É melhor do que você sofrer um assédio, por exemplo, na rua ou numa trilha, como já aconteceu comigo. Então, é basicamente isso. E assim, Fê, só voltar um pouquinho essa questão da gente falar sobre. Eu falei que fui assediada na trilha. É, quando eu estava indo ali para Machu Picchu, né? Fechando. Uma coisa importante da gente lembrar: o cara aprendeu aquela cantada com alguém. Então, por Sim, favor, né? Porque não era brasileiro. pois é, o cara não era brasileiro, era peruano. E me chamar de garotinha gostosa, alguém foi lá e ensinou para ele. Então, por favor, homens, zelem por nós, porque a gente precisa de um mínimo de zelo, que não precisa ser um zelo extraordinário. Só o fato de você não ficar ensinando merda para um cara, né? Que são coisas que a gente nem gosta aqui. Né? Eu não suporto ser chamada de gostosa, por exemplo. Eu saio do meu país e tenho que ouvir isso. É algo assim para mim inaceitável. Alguém foi lá e ensinou para esse cara. Então, ó, por favor, homens, ajudem a gente e mulheres se ajudem. Eu acho que hoje, Fê, o mundo está passando por uma competitividade muito grande. E eu sinto que as mulheres brasileiras, elas competem muito entre si de maneira geral. Já aconteceu de eu oferecer ajuda para mulher em trilha, a mulher não aceitar minha ajuda e aceitar ajuda de homem para a mesma coisa. Então aqui não é uma competição, né? Quando você vai viajar, quando você vai, principalmente sair do seu país, a gente precisa ter uma unidade, uma força de proteção. Zelem umas pelas outras, né? E para mim isso é muito delicado. Como já aconteceu, inclusive, de homem não aceitar ajuda minha só pelo fato de eu ser mulher. Mas existe uma competição muito grande. No final das contas, gente, pensem o seguinte: tá todo mundo querendo sobreviver. Eu só quero voltar para minha casa. Então imagine, cara, ajudem os outros a voltar para casa também, né? Tomem um pouco de atenção, zelem umas pelas outras. Pô, aquela mulher tá viajando sozinha. Eu vou ficar aqui atenta. Se acontecer alguma situação desagradável num bar, numa trilha, vou me aproximar, perguntar, né, se ela precisa de ajuda, disfarçar, saber se, né, fingir ali que eu sou uma amiga, que eu tô viajando junto, não importa, né? Precisamos somar, ser unidade, né? Chega de competição. Pois é, com certeza. Até porque, na verdade, né, fazer trilha sozinho, independente de ser homem ou mulher, já não é uma coisa assim muito segura, né? Porque vai que acontece um acidente no meio do caminho e Sim, assim, o que vai acontecer? Não é nem tão recomendado assim. Então, no fundo, as pessoas deveriam se ajudar mais ainda, né? sim, na verdade eu Mas não também. gosto. Uma coisa que Hum? sempre me perguntam, por que você viaja sozinha? Porque eu não tenho outra alternativa.
né? Apesar de eu fazer viagens super baratas, faço mochilão, já troquei trabalho por estadia e comida, me viro. Eu participo do Couchsurfing, então eu fico hospedada de graça na casa dos outros, hospedo pessoas aqui na minha casa. Então, assim, apesar de ser viagem barata, férias não coincidem, as pessoas não têm o mesmo estilo de viagem que eu tenho, porque eu não fico só na cidade. Sempre que eu vou para algum país, a primeira coisa que eu penso é qual trekking eu tenho sonho e é a primeira coisa o primeiro lugar que eu vou. Peraí, eu vou aproveitar que eu tô descansada aqui e eu já vou direto no meu sonho número um e é isso que eu faço. Então, é delicado. Não sei. Aí acaba que não tem tantas oportunidades Não é assim, e aí tem que ir escolha. sozinha mesmo, tem que se prevenir. Esse E caso em deve ser é muito Huascarã, difícil, né? esse caso em Huascarã em Aham. específico, eu queria eu queria aproveitar o lugar, né? E raramente acontece de você encontrar pessoas no meio do caminho. Muitos trekkings fora do Brasil são feitos em grupos. Você vai numa agência, você compra um Uhum. pacote. A primeira vez que eu fui a Machu Picchu foi assim. Foi um grupo de 15 pessoas e vai todo mundo junto para Machu Picchu. Ok. Só que em Huascarán Uhum. especificamente, nenhuma agência vende pacote para você ir até a laguna, dormir, acampar e voltar. Tem um camping base em Huascarán, mas assim, que tá lá todo mundo misturado, mas você não pode chegar até próximo à lagoa. Então não tinha ninguém. Eu fui às agências, eu perguntei. Perguntei, inclusive, se eu poderia comprar, só comprar passagem para chegar até o parque e dormir no parque. Eles não me venderam. Então eu tive que fazer várias baldeações para chegar a esse parque. Já começa a Uhum. dificuldade aí. Então, é uma ocasião que não tem alternativa. Eu fui sozinha, dormi sozinha, camping selvagem, é isso. Tem momentos, Fê, que a gente não tem escolha. E aí eu fico pensando, cara, eu realizo o meu sonho ou não realizo, né? Eu fico bloqueada ou não. E tem outros casos, assim, que é mais tranquilo. Quando eu fui para a Patagônia, por exemplo, que eu fiz ali Torres del Paine, Del Paine, sei lá como é que fala direito, você começa, né, o caminho com muitas pessoas, né? Você entra no ônibus e as pessoas vão se encontrando no meio do caminho porque é uma trilha muito conhecida, vem pessoas de toda parte do mundo para fazer, igual Machu Picchu, né? Você tá indo sozinha, mas você encontra muitas pessoas no meio do caminho. Mas nem sempre é assim. Maior parte das vezes, né, você e você. E aí você vai pensando em estratégias. Então foi até um pouco por causa disso que você começou a fazer tudo isso sozinha, né? Porque você ponderou, tipo, eu vou realizar meu sonho ou eu vou ficar sentada em casa esperando uma companhia perfeita chegar, né? Sim. E se você ficasse esperando, não seriam 17 anos de trekking, né? Eu faço muita Eu coisa tô que chocada. sorte. Mas eu tava lendo uma pesquisa, isso é um dado muito importante. Nós somos brasileiros, nós já vivemos numa cidade muito perigosa, num país muito perigoso. Eu li uma matéria recentemente que fez pesquisa sobre os países mais perigosos. Se vocês quiserem, depois eu passo para vocês. Quem tiver dúvida, pode até me mandar inbox, DM que chama agora, né? Sem problema nenhum. Olha que sinistro. O Brasil é o segundo país mais perigoso para mulheres viajar sozinhas. Aí você fica, Sério? sério, vou te mandar essa pesquisa depois. Aí você pensa, isso é uma pesquisa que foi feita em 2019, então é muito recente. Eu recebo, Fê, como eu estou no Couchsurfing, eu recebo muita mensagem de mulher perguntando para mim se o Brasil é confiável para viajar sozinho, porque essas notícias correm o mundo, gente. Nós somos conhecidos como um país perigoso e um país perigoso para mulheres viajar. Então, como eu já faço trilha aqui sozinha, eu meio que sou educada, infelizmente, e aguardo o pior sempre. Né? Sempre aguardem o pior. Estejam prontas para o pior sempre. Então, aí você fica pensando, cara, o Brasil, a primeira coisa que passou pela minha cabeça, tem um monte de país que você, em situação de guerra, guerra civil, guerras, assim, tragédias, e o Brasil está à frente desses países né, segundo lugar, gente, do mais perigoso para mulheres viajarem sozinhas. Isso é triste. E Fê, você falou sobre proteção, o que eu faço para me proteger? Galera, eu nunca faço trilha sozinha em áreas
que não seja limítrofe de parques que são minimamente fiscalizados. O que não acontece muito. Na América do Sul, por exemplo, Fê, Peru, Bolívia, quando você vai a algum parque, são países Uhum. muito pobres e que isso acontece no Brasil também. A pessoa que trabalha num parque, ela tem mil e uma funções, então ela não consegue olhar um parque inteiro e te proteger. Entendo. Porém, eu nunca faço trilha sozinha fora de limites de parque e de trilhas demarcadas. Isso é importantíssimo. Nunca façam. Se for Rio de Janeiro, então, esquece, não É faça. Rio? Esquece, não Não. faça, é muito perigoso. Então, eu tomo cuidado com isso também. Eu pesquiso muito, eu converso muito com pessoas locais. Perguntem, gente. Não confiem muito em agência de viagem, porque eles só estão interessados em vender pacotes para vocês. Conversem com pessoas locais, né? E, enfim, não tenham vergonha. Basicamente isso. Eu consegui aí te responder sobre o que eu faço para me proteger minimamente, Fê, não sei, vai me norteando aí também. Sim, sim. Inclusive no Brasil mesmo tem um pouco de diferença, né? Quando eu fui pra Chapada, eu me senti super segura lá. Tipo, parecia que todo mundo era meu amigo de infância. Me sentia super segura fazendo trilha sozinha. Aí quando me perguntam, e aí, dá pra fazer trilha sozinha no Rio? Aí eu fico meio assim. Então, não recomendo muito, não. Se não for, tipo, no parque, com muito cuidado, essas coisas. Sim. Porque, por exemplo, até no Rio mesmo, né? Tem o Parnaso de Teresópolis, lá você vê segurança em tudo quanto é canto. Aqui já no Rio tem aquele segurança da portaria e só. Tu não vê ninguém percorrendo a Floresta da trilha, nada Tijuca disso, também é um entendeu? lugar tranquilo para a gente fazer trilha. Mas, porque, como eu te disse, já é um parque ali que está sendo fiscalizado. Demarcado. Pois é, a galera passa ali o tempo todo, então é mais tranquilo. Ah, se eu tivesse que dar uma outra dica, Fê, não larguem seu copo. Isso é uma dica boba, Pra viagem, mas pra tudo, né? é muito. Cara, eu não. Por exemplo, porque a gente. Antes de chegar numa trilha, a gente passa por uma civilização. E eu não viajo só pra fazer trilha. Eu amo dançar, então eu vou pra boate, eu vou pra tudo quanto é lugar, eu vou pra museu, enfim. Nunca largo minha bolsa, de maneira nenhuma, não confio em absolutamente ninguém. Carrego meu copo para tudo quanto é lado. Nunca dei PT em nenhuma viagem, não bebo muito, de maneira alguma. Eu preciso estar consciente o tempo todo. Esqueçam isso de pensar que eu conheci um grupinho aqui, são meus amigos. Esquece, é você e você. Então, eu juro, Fê, quando eu esqueço meu copo, ó, dei as costas, eu volto, eu peço outro. Não confio. Ah, é uma coisa, perguntaram aqui qual o seu canivete. Estão querendo copiar o seu canivete aqui, estão Eu não querendo comprar. sei, eu não sei marca, mas qualquer um que vocês comprarem, mas também tem tamanho, né, Fê? O meu é pequenininho, É. porque quando a Tem gente que tomar cuidado pra viaja, não ser arma branca. É, quando também. você tá em território nacional, é tranquilo porque você não vai ser revistado, mas no aeroporto você não vai passar. Então, quando eu tô em outro país, eu dou um jeito de pegar uma faca mesmo. Quando eu fui para Huascarán, eu fui com uma faca. Eu amolei a faca no hostel e compro uma faca assim e vou com essa faca. Mas canivete grande não dá para passar. Eu amolo bem o meu pequeno, ele tá sempre comigo perto, um lugar que eu consiga pegar. Mas se amolar muito bem, qualquer um serve. E não é só para segurança pessoal, não. Se você cair, ficar pendurado em algum lugar, precisar cortar algum, né? Ficar pendurado, né? Cortar alguma coisa que você esteja pendurado, é também para segurança de trilha, né? Já que a gente está falando, né, de Sim. um universo de trilha, é importante você ter coisas específicas que são importantíssimas para a sua sobrevivência. Realmente, o canivete é isso mesmo. Sim. Você quer falar mais alguma diferença do que você viu de trilha, tipo, do Brasil, trilha do exterior? Sem ser essa questão do parque, que lá é mais aberto, assim? Eu acho os parques fora do Brasil mais Hum, cuidados. Eu acho os brasileiros, nós somos muito mal educados, Fê. As nossas trilhas, de maneira geral, os nossos parques são mais sujos. Então eu vejo mais cuidado e mais zelo aham. fora daqui. Eu
Infelizmente. Com relação a lixo principalmente, né? Eu fico chocada com a gente, tipo, indo pra trilha e, tipo, tá tudo cheio de sujeira, tudo pichado, tipo, a Pedra do Pontal. Pô, cara, eu adoro aquele lugar, sabe? Tudo pichado. E às vezes as pessoas não têm muita consciência. O lixo é sempre pra ser levado de volta com você, independente se for orgânico ou se for plástico, tudo isso, porque senão você vai estar afetando o local, entende? A casca da banana você tem que botar na sua mochila e levar de volta pra você. E se for possível, às vezes quando a trilha bate e volta, assim, você realmente levar o lixo para fora do parque. Porque, por exemplo, na Petrópolis Teresópolis, né, e até para São Sino, tem um abrigo lá em cima. Mas você não pode deixar o lixo lá em cima, porque senão alguém vai ter que descer com ele para você. E isso é muito injusto, né? Alguém carregar o seu peso, o lixo que você gerou. Então, o mínimo que tu pode fazer é descer com ele de volta para um local em que, assim, o lixo vá ser descartado adequadamente. Então, é muito importante ficar atento a isso. Sim. E é um. Eu tava falando, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente. Qual é a cultura que a gente quer levar, né, para fora do nosso país, por exemplo. Inclusive, grupos de trilha, você pode comprometer uma outra pessoa que não tem nada a ver com a cagada que tu tá fazendo num camping e você leva a culpa por todo Pois mundo. Já aconteceu comigo, infelizmente. Eu tento, sempre que eu vou fazer trilha, eu volto da trilha com sacos de lixo e jogo fora porque é minha responsabilidade. E tratando de uma coisa bacana que eu preciso falar, Fê, é que, galera, nós somos trilheiros e amantes da natureza, pessoas lindas, a gente acha que nós somos iluminados porque nós estamos fazendo trilha. Mentira. Só o fato de você estar pisando numa floresta, pois é. no mato, você está contribuindo para um desmatamento e para, assim, a desgraça de um ecossistema. Então, você não é santo. Eu falo pra todo mundo, cara, só o fato, eu amo trilha, eu amo natureza, eu tenho uma conexão muito poderosa com a natureza. Pra mim é uma religião, Fê. Foge de qualquer alçada assim, não é amor, é algo, é necessidade física, emocional, psicológica, fisiológica, inclusive. Com Então, certeza, eu totalmente concordo. mas eu tenho consciência de que eu tô contribuindo para a desgraça do planeta Terra. Fato. Número Então a gente um. tem que fazer o mínimo possível para isso. Por isso, não saiam da trilha também. Se tem uma trilha, não tentem criar uma outra trilha, por favor. Sim. Ah, peraí que eu vou pegar uma bifurcação aqui. Tem um caminho estratégico, gente. Existe uma coisa chamada área de manejo. Área de manejo e de escoamento de água, principalmente quando você pega um caminho alternativo. Eu ia levantar um dedinho proibido aqui, Fê. Quando você pega um caminho alternativo, você está atrapalhando a área de manejo, áreas de proteção, você está atrapalhando áreas que são apropriadas para escoamento de água, que se não tiver um escoamento de água apropriado, você está lascado, você fica, não consegue andar direito. Eu já fiz a trilha do ouro, que chama. E a gente pega um caminho ali que também é caminho trilha de boi, né? Cara, meu pé afundava até o joelho, porque não era uma área de manejo, né? Não era uma área apropriada. A gente dividia ali espaço, né, com os gados. E, enfim, gente, são questões que parecem idiotas, mas que são importantíssimas. Ou importantíssimas. Outra coisa, Fê, eu odeio fazer trilha. Galera, nada de somzinho alto. Nada de, Nossa, por favor. nada de falar alto. Aí as pessoas perguntam pra mim, por quê, Kátia? Por que você fica tão concentrada numa trilha? Da mesma forma que a gente tem poluição sonora, né, onde a gente mora, a poluição sonora que a gente faz dentro de uma floresta altera todo o ecossistema dos animais que vivem naquela floresta. Você não pertence àquele mundo, querido. Então calha sua boca e desligue seu radinho. Isso é Pelo básico. radinho, eu fico muito nervosa com esse rádio, gente. São Primeiro, coisas idiotas, porque a mas gente assim, cara, não dá, gente. Não é possível. Tem que ter uma consciência ecológica mínima. Não, quando eu tava em Arraial. Levou comida, principalmente casca de alimentos cítricos. Não pode, de maneira nenhuma, ficar naquele lugar. Papel higiênico não é reciclável, querido. Cagou, né? Usou seu papelzinho, volta para casa, né? Cheat tube, tá aí para isso. Você não está sozinho no mundo. Pelo contrário, nós trilheiros estamos contribuindo para a desgraça do ecossistema e das florestas. Ponto. Eu não vou defender a gente. Nós somos muito bonitinhos e iluminados, mas também somos uma desgraça. Ai, gente, falou tudo. Você resumiu. É verdade, gente, pô.
Sobre o barulho, então, eu fico muito agoniada. E as pessoas não entendem, porque eu fico primeiro que você tá indo lá pra ficar no silêncio, pra se conectar, né? E tudo isso. Aí vem, tipo, uma caixa de som. Aí não pensa nos animais. Aí vem e quer dar banana pros miquinhos, que tem um monte de miquinho aqui no Rio, né? Então todo mundo quer alimentar os bichos. Aí eu fico assim, gente, não, por favor, não, não façam isso. A Você gente está já tá contribuindo causando para a impacto, morte não deles, criem outros inclusive. caminhos. Você está contribuindo para a morte desses animais enfim, proliferação inclusive, de que não faz parte daquele ecossistema, daquele habitat, não faz. É, o único momento que todo mundo fala, eu tenho um instinto animal. Quem tem instinto animal é animal, querido. Assim que ele nasce, ele aprende a sobreviver sozinho, a, né, procurar seu alimento, água, isso é sobrevivência. Isso é sobrevivência animal. Você não está ajudando, você está atrapalhando. Vamos pegar um exemplo aqui, essa quarentena, Fê. Eu tava pensando nisso. As trilhas estão abandonadas. As trilhas estão abandonadas. Tem alguém indo lá alimentar o macaquinho? Por acaso? Eu tava pensando nisso esses dias, Ele juro. tá tendo que se virar agora. Não tem ninguém na trilha com ele. Então, gente, ó, esquece isso. Nada de alimentar macaquinho, nada disso. Né? Por favor. Não, e o que me preocupa também é porque, por exemplo, imagina, você tem um papagaio, aí você bota ele na gaiola. Aí depois, sei lá, 15 anos, tu libera ele. O bicho não vai sobreviver, não vai. Tanto que tem animal que tem que ficar em cativeiro depois disso, né? Então, imagina esses miquinhos, que aqui no Rio é bizarro, eu não tô brincando, sério mesmo. É tipo assim, é o tempo inteiro dando comida pra eles. Então, assim, o que eles estão fazendo agora? E a Steph falou uma coisa muito importante também. Não é pra levar pedrinha, não é pra arrancar flor, não é pra levar concha se tiver na Stephanie, praia. meu amor! Porque Desculpa, momento aqui em love. tudo bem. Porque, assim, muitas vezes a gente pensa, tipo assim, é só uma conchinha, é só uma florzinha. Agora imagina 100 mil pessoas falando que é só uma florzinha. A mesma história do canudo, que daqui a pouco, se a gente não tomar vergonha na cara, vai ter mais plástico no oceano do que peixe. Sim. É tipo isso. É perfeito. Né? Tudo que está na natureza tem uma função, gente. E que se é retirado ou alterado, né, você está atrapalhando para todo um ecossistema. Não está ali à toa. É isso. Gente, exatamente. Acho que ela vai acabar daqui a pouco, porque são 55 minutos já. Mas tinham perguntado aqui qual país que você achou mais seguro para viajar. Acho que dá tempo de responder. Uau! Difícil, Fê. Porque todo país eu passei por uma situação complicada. Mas eu gostei Foram muito. todos na América do Sul. Ai, meu Deus. Vamos lá, eu vou eliminar, assim, por situações. Como eu passei por situações complicadas em todos eles, eu com certeza vou dizer pra você o que eu menos me senti ameaçada e o país que eu menos tive problema, que foi o Equador, que eu fui agora. Uhum. Foi o país que eu tive, né, problemas mínimos, assim, que eu consegui contornar com mais facilidade. Então, eu vou dizer o Equador. Mas Peru eu passei por situações muito complicadas. Argentina, Chile, Bolívia, todos esses foram... Eu tive situações específicas que me colocaram em medo extremo e me deixaram muito tensa. Então, acho que Equador. E o que você faz para não desistir depois desses medos? Mesmo você sabendo que isso tá lá, tipo, você continua indo, mesmo sabendo que isso pode acontecer de novo, né? Fê, eu tenho muitos sonhos, Fê. E eu até coloquei nos stories meus aí que perguntaram pra mim: você não tem medo de viajar sozinha? Eu procuro não pensar nisso, Fê, porque eu tenho que usar a minha experiência de viagem para contornar situações, não para bloquear os meus sonhos. Então, e até é fundamental o que você está fazendo, porque a gente vai pegando um pouquinho de experiência de cada um e vai somando, e é basicamente isso. Mas eu penso, eu já vivo numa cidade super perigosa, país número 2 como o mais perigoso de mulheres viajarem sozinhas. Eu moro sozinha, eu posso sofrer um acidente na minha casa e morrer. Então, assim, se eu tiver que morrer, eu vou morrer. Eu vou morrer realizando um sonho. E é isso. Ah, Fê, deixa eu contar uma coisa importantíssima. Você falou sobre segurança. Não posso esquecer sobre isso. Sempre, qualquer lugar que vocês forem, mudar de cidade, principalmente fazer trilha sozinhas, comuniquem a família. Mas você pensa, cara, minha família está em outro país, não vai poder me ajudar muito. Não vai. Se você estiver num hostel ou conhecer qualquer pessoa, diga com exatidão para essa pessoa quando... Vou dar um exemplo. Quando eu fui para Huascarán, que eu fiz esse camping selvagem e estava lá sozinha, eu fiz uma amizade muito forte com o cara do hostel. E eu falei para ele, ó, eu vou sair tal dia, tal hora. E eu vou voltar tal dia, tal hora. Se eu não voltar, isso aqui é o telefone da minha família.
isso aqui é meu e-mail. Então, eu deixo alguém comunicado nesse lugar se eu não voltar, né? Esse tal de horário, principalmente fora do país, porque nem sempre. Minha família tá aqui no Brasil, cara, e eu preciso de um contato emergencial fora do país que possa alertar a minha família de que eu tô na merda, entendeu? Então, eu faço amizades, né, minimamente seguras que possam me dar uma estrutura fora do país. Mas desistir de viajar é uma coisa que não dá. Mesmo com Não tá na os lista. perrengues que eu já passei em trilha, em travessia, viajar sozinha, assédio, perigo, mas não, nunca passou pela minha cabeça. Se eu morrer, eu vou morrer com a honra de realizar um sonho. Mas não vai. A gente vai continuar, relaxa, não vai ainda, não vai. Ó, aqui, ó, tô falando pra você fazer um diário, dica de viagens. Ah, Tem 28 segundos, gente. Muito obrigada por ter vindo aqui. Espero que vocês tenham gostado muito. beijo. Foi maravilhoso conversar com você. Obrigada, Beijinhos. gente. Qualquer dúvida, qualquer coisa, podem mandar DM. Mulheres, então, ó, vamos nos unir, por favor. Tá? Tô à disposição. Sempre.